Oi, glória a Deus. Amém. Shalom, igreja, boa noite. A paz. Pode aumentar o microfone aí, porque infelizmente minha garganta não tá legal. Aí pode botar no talo aí que, né, se deixar baixo aí vocês não vão conseguir ouvir nada. Amém? Podem sentar. Amém, pessoal. Amém, glória a Deus. Caso eu falar baixo, vocês me dêem um toque, tá bom? Eu creio que eu vou estar sendo curada já enquanto estiver aqui. Amém. Que bom estar mais uma vez aqui com vocês. Hoje é a 8ª noite profética dos 21 dias, né? Glória a Deus. Ai, gente, eu confesso que eu estou me tremendo aqui. Estou nervosíssima. Se eu pudesse me esconder, eu me escondia agora. Mas amém. Gostaria de fazer uma oração nesse momento. Põe a mão no coração de vocês, amém? Espírito Santo de Deus, muito obrigada, meu Pai, por esse dia, meu Pai, em Tua presença. Pai, nesse momento, meu Pai, Te dou a liberdade, Senhor, para o Senhor fazer aquilo que o Senhor quiser, meu Pai, em nós e através de nós, em mim e através de mim. Que nesse momento a voz da alma venha se calar, que nesse momento a voz das emoções venha se calar, que nesse momento toda voz de espírito imundo venha se calar, que somente o Teu Santo Espírito, meu Pai, venha ter autoridade e voz nesse momento, nesse lugar. Pai, faça aquilo que o Senhor quiser, toma minha frente, faça a Tua vontade. Senhor, que nessa noite, nossas mentes, nossos corações, o nosso corpo, meu Pai, venha ser impactado, meu Pai, pela Tua glória. Assim como o Senhor tem feito, meu Pai, durante todos esses dias, hoje, meu Pai, é mais uma continuidade daquilo que já se iniciou. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Meu Deus do céu, me ajuda, Jesus. Estava ouvindo as ministrações nesses últimos dias, né? E cada noite está tendo uma palavra-chave, né? Inspirada aí pelo nosso apóstolo, uma palavra-chave. Aí eu perguntei para Deus, eu disse, Senhor, eu tenho que ter uma palavra-chave também. Qual é a chave, Senhor? E a palavra-chave dessa noite é mova-se. Amém? Durante os 9 dias de primícias, muita coisa foi profetizada para esse ano e para o que vai acontecer daqui para frente. O ano de 2025 ele está vindo numa velocidade que aqueles que não conseguirem se conectar verdadeiramente com o que está sendo derramado, infelizmente não vai entender nada, não vai receber nada, vai continuar do mesmo jeito e talvez pior. Por quê? Esse ano ele recebeu muitas profecias e eu fui reparar que tem muito mais do que do ano passado. Foram muitas mais profecias do que do ano passado. A maioria está voltado para uma coisa, para uma grande velocidade que está acontecendo daqui para frente. É em todas as áreas da nossa vida. E desde o finalzinho do ano passado, eu e meu esposo, a gente já estava vivendo isso, né? Tem coisas aí que a gente achou que não ia aguentar, que, né, nós ia morrer. Mas enfim, o Senhor sustenta. E hoje eu vou falar sobre 2 profecias que foi liberada nos 9 dias de primícia.
eu perguntei para Deus qual era a profecia, né, que era para ser liberada nessa noite. Aí o Senhor falou para mim que não seria uma, seria duas. Aí eu perguntei para ele, né, mas qual é? Aí ele falou, o que aconteceu com você durante todos esses dias? Aí começou. Então, a primeira profecia que nós vamos meditar nessa noite foi a primeira profecia que foi liberada no primeiro dia, aonde o apóstolo, né, liberou: este é o ano em que os filhos voltam para a casa do pai. Foi a primeira profecia liberada dos 9 dias de primícia. Quando eu ouvi isso daí, isso mexeu muito comigo. Porque no meio dessa profecia que ele liberou, ele começou a falar sobre paternidade. Eu não sei se vocês vão conseguir se recordar, né, de tudo que ele falou, mas eu vou tentar trazer aqui a memória. Ele entrou em Gênesis, enfim, né, lá do princípio, aquela coisa toda. E paternidade é um dos assuntos que nossos apóstolos eles liberam muito aqui. Porque é um assunto que, infelizmente, por mais que esteja sendo muito ensinado, por mais que esteja sendo transmitido, ainda tem pessoas que estão tendo dificuldade de receber. Quando eu perguntei ao Senhor qual seria a primeira profecia, Ele falou: filha, a paternidade é algo que ainda muitos filhos e até mesmo pessoas lá de fora estão tendo dificuldade para reconhecer e receber. Quando a profecia foi liberada de que os filhos voltariam para casa, uma das coisas que vão fazer eles voltar é por falta de paternidade. Eles vão se encontrar sem proteção, sem alimento, sem vestes. Eles vão se encontrar literalmente sem nada. Porque quando a gente entra nesse assunto sobre paternidade, gente, a primeira coisa que vem, proteção. Para quem é mãe, para quem é pai, sabe disso. E os filhos também vão entender isso. Os filhos, quando estão dentro da casa da mãe e do pai, não tem tudo. Vai ter um lugar para dormir, vai ter um alimento todos os dias na mesa. E muitas das vezes quem traz é o filho? Não, é o pai e a mãe. E pai e mãe sabem a tamanha responsabilidade que tem de levar a provisão todos os dias para os filhos. Então, muitas das vezes as pessoas acham que a responsabilidade está voltada só para um lado, que é só o pai e a mãe que tem que ter responsabilidade, sendo que na realidade não, os filhos também têm. E é em cima disso que o Senhor me pediu para me frisar. Que infelizmente tem muitos filhos ainda que acham que a responsabilidade ainda está somente nos pais espirituais, está somente na mãe e no pai materno mesmo, de sangue. Sendo que não, a responsabilidade está nos dois lados. É como se fosse uma balança. Se os dois não tiverem ali equilibrados, infelizmente, e aí é por água abaixo. Então, abram a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 1. Gente, eu rodei, olha, para mim ir lá para o início da Bíblia. De verdade. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Amém? Deixa eu ver. Amém. Vai dizer assim: então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Versículo 28. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai a toda a terra.
Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E daí o Senhor ele vai dar continuidade sobre a criação. No versículo 26, quando Deus ele foi fazer o ser humano, isso aqui o apóstolo já explicou muito, isso é muito legal, gente, para quem gosta de estudar, de entrar assim, sabe, para mergulhar nessas coisas, é muito legal a gente entender e conhecer a Trindade nessas coisas. Para quem não sabe, as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para teologia, né, que o pessoal estuda, falam que é Trindade, né? São três pessoas em uma, atuando. E quando foi para formar o ser humano, os três estavam ali. Quando nós estávamos sendo formados, os três estavam ali. Quando o ser humano, Adão, no caso o primeiro homem, estava sendo formado, não era só a mão de um, eram os três que estavam tocando ali. Então, quando Deus ele foi fazer o ser humano, foi para que tivesse uma coisa entre eles: intimidade. Adão sabia muito bem o que era ser filho antes da queda. Sabia, porque Adão, como o apóstolo já falou muito isso, eu só vou pincelar mais uma vez. Porque Adão ele tinha intimidade com Deus. Adão ele podia praticamente ver Deus em todas as coisas, contemplar ele face a face. Antes da queda, Adão teve muitos momentos com Deus. Eu acredito nisso. Porque as pessoas vão ver vários versículos pequenos e vão pensar que tudo aconteceu um atrás do outro, assim, em pequenos tempos, né? Curtos. E não. Tem uma história muito grande por trás disso. E uma delas é a intimidade. Só tem intimidades aqueles que convivem. Só tem intimidade aqueles que passam tempo. E Adão e Deus passavam tempo. Adão foi formado por Deus. Então Adão, ele sabia, ele entendia o que era a paternidade. Agora abre em Gênesis capítulo 2. Versículo 16. Enquanto eu estava meditando, o Senhor foi me trazendo à memória algumas coisas. Gênesis capítulo 2, versículo 16, perdão. E o Senhor disse assim, eu perguntei para Deus, né? Meditando nessa profecia que tinha sido liberado sobre os filhos voltarem para casa. E eu perguntei para Deus, por mais que eu saiba a resposta, eu perguntei mais uma vez. Cheguei para o Senhor hoje de tarde e falei assim, Pai, por que muitos se afastam de Ti depois de ter Te conhecido? Porque ainda assim, filhos pensam em desistir quando tem um encontro contigo? Porque ainda tem pessoas querendo retroceder, mesmo quando estão passando tempo contigo? O que é que acontece? Porque tem coisas às vezes que não entram na minha cabeça. Gente, todos nós passamos por muitas coisas. Os filhos aí que convivem conosco aqui, vocês nos vê, vocês sabem como é que a gente tá, vocês nos perguntam. Então, todo mundo aqui passa por alguma coisa. Só que não consigo entender às vezes o porquê que muitos ainda retrocedem. Ouvem de tudo, recebem de tudo do Senhor e às vezes muito maior. Gente, eu vou ser muito sincera com vocês. O que é liberado aqui nessa casa, eu nunca tinha recebido isso quando eu comecei a caminhar com o Senhor. Tudo eu tive que aprender sozinha, eu, o Espírito Santo e amém. E para nós é uma coisa assim extraordinária. Ter um pai, uma mãe, uma família que realmente ama. E por que muitos ainda estão desprezando isso? É 21 dias profético, quem caminha no profético, e quem é profeta sabe que às vezes o negócio é sem filtro, né? E a gente acaba liberando coisas, enfim. E eu perguntei para Deus, eu disse, Senhor, por que ainda tem pessoas que saem? E o Senhor falou,
às vezes é por decepção, às vezes realmente é culpa do pai e da mãe. Porque muitos às vezes culpam todos por causa de um. E às vezes querem colocar a responsabilidade que são deles em outras pessoas. Eu vou tentar clarear mais um negócio aqui. Todos têm responsabilidade. Pais espirituais têm responsabilidade, mas os filhos da casa também têm. Aquilo que pai e mãe têm que fazer, eles vão fazer, mas os filhos também precisam fazer sua parte. O papel do pai e da mãe é trazer o alimento, é vestir, é dar um teto, é dar o chão. Mas os filhos, o papel deles é procurar se desenvolver, procurar crescer, amadurecer. Só que infelizmente ainda tem filhos que preferem querer continuar sendo crianças. Quando na realidade os pais, eles seguram os filhos dentro da casa, até quando eles completam a maior de idade, depende, mas quando eles amadurecem e decidem ir. Mas enquanto o filho não está pronto, está ainda debaixo das asas do pai, ainda está debaixo das asas da mãe, né, como eles falam. E o Senhor me falou, filha, muitos irão voltar por conta da falta de paternidade. Infelizmente, sim. Tem pessoas que estão em cima do altar, tem pessoas que estão cuidando de uma igreja, mas que só sabem ferir as pessoas. Usam desse lugar aqui, ó, em vez de ser um lugar de cura, é um lugar para ferir outros. Quando é para a igreja, a casa, é para ser um lugar onde é para amar e receber, ensinar as pessoas, está sendo um lugar que está desprezando e expulsando as pessoas. Está acontecendo isso? Tá, não tem nem como esconder isso, mas não são todos que são desse jeito. Eu e meu esposo passamos por algumas situações e eu até esqueci de compartilhar isso com ele, vou liberar aqui. Nós nos encontramos novamente com algumas pessoas, né, do nosso passado, da qual a gente já cuidou, ensinou. E eu ia liberar para essas pessoas, só que eu acho que foi o Espírito Santo mesmo, mas vou liberar aqui. Deu vontade de olhar para essa pessoa, de olhar para aquelas pessoas e dizer: ainda existe sim pessoas que temem a Deus. Ainda existe sim pai e mãe que amam e honram e obedecem ao Senhor. Ainda existe sim uma família espiritual que carrega o amor do Senhor, que está disposta a obedecer. Quando os filhos, eles saem da casa, eu estava até conversando isso hoje com meu esposo, que existem 3 tipos de pessoas. Tem aqueles que saem, decidem sair, tem aqueles que se perdem e tem aqueles que querem permanecer no lugar e estar perdido dentro de casa. É assim. Gênesis capítulo 2, né, versículo 16. Aí o Senhor me trouxe aqui. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Próximo. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Quando um pai ele está ensinando o filho, quando a mãe está disciplinando o filho, enfim, quando os pais estão cuidando dos filhos, sempre há, não sei na casa de vocês, mas na minha tinha, tem as regras. Você pode ir até aqui, você pode fazer só isso aqui. Se tu querer desobedecer isso daqui, tu já sabe do que vai acontecer. Não é assim? Então pronto. Com Deus não foi diferente. Mas olha só que incrível. Deus, ele liberou Adão para fazer tudo. Ele deu vários sims para Adão. O único não que ele deu, Adão desobedeceu. E foi daí que aconteceu a queda. Né, onde a Eva ali vai, ouve a serpente. Eles comem do fruto que o Senhor pediu para que não comesse, né? Enfim. Aí o Senhor continuou falando. Agora vai em Gênesis capítulo 3.
versículo 8. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio. Por essa razão me escondi. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: foi a mulher que me destes por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e comi. Vocês acham que Deus ele não sabia o que tinha acontecido com Adão e Eva? Ele sabia, mas ele preferiu perguntar. Porque às vezes tem coisas que não é Deus, tudo que tem que fazer. Deus, mesmo sabendo, ainda assim perguntou para ele. Porque ele queria ouvir da boca dele o que tinha acontecido. Intimidade. Só que o que o filho resolve fazer? Se esconder. Aí o que aconteceu depois disso? Se escondeu, Deus disciplinou, vamos falar na nossa linguagem, foi uma disciplina. A mulher recebeu a dela, o homem recebeu a dele, a humanidade recebeu. E aí foi. E acabaram sendo expulsos do jardim. E daí eles começaram a batalhar para ter as coisas dele. O que eu quero dizer com isso é: quando nós estamos debaixo de uma autoridade, debaixo de uma paternidade que o Senhor entregou nas nossas vidas, se vocês e eu estivermos obedecendo e seguindo, amando e estando com o coração ligado, vocês não irão precisar fazer muita coisa para receber aquilo que já é de vocês. Porque Adão, com Deus, ele tinha tudo. E depois que Cristo veio, fez o sacrifício, levou sobre si toda a nossa culpa, tudo que tinha sido perdido lá naquele jardim, por causa de Jesus, houve uma reconciliação do homem com Deus. Porque o que nos separa dele é o pecado. O que nos separa dele é a desobediência. O que nos separa dele, literalmente, é a infidelidade. Agora eu vou começar a entrar naquilo que o Senhor me falou. Ainda existem muitos corações que, mesmo estando nesse ambiente profético, não estão ligados nele. Ainda existem corações que, infelizmente, preferem estar torcido para um lado. Ainda preferem fazer aquilo que eles querem, que elas querem. Colocam a responsabilidade nos outros, em vez de pegar o dedo que está apontando e botar para cá. Porque a mesma autoridade, a mesma responsabilidade que cai sobre um, vai cair sobre todos. Vocês que são filhos da casa, eu me coloco no meio, tá bom? Nós que somos filhos da casa, temos pai e mãe espiritual. Agradeçam por isso. Mas não permaneçam mais preferindo agir como querem, como se não tivesse um. Porque infelizmente, coisas que tardaram no nosso meio,
coisas que infelizmente não chegaram no tempo que era para ter chegado, não foi culpa de pais espirituais. Às vezes é culpa nossa mesmo. Aqueles que voltarão para a casa do Pai vão encontrar alimento, vão encontrar um teto, vão encontrar amor. Mas e os irmãos que irão receber, como é que tá? Uma família não tem só pai e mãe, tem irmãos. E os irmãos precisam estar prontos para receber esses que irão chegar. Se os irmãos mais velhos, se os irmãos que estão dentro dessa família não estiver pronto, então nunca que vão permanecer. Gente, eu já ouvi de tudo já com relação à paternidade. E inclusive pessoas tentaram me ferir em cima dela. No passado e até hoje. Tanto física quanto espiritual. Toda vez que quando Satanás ele vem para tentar nos desequilibrar, é sempre em cima da paternidade. Porque ele sabe que quando nós saímos debaixo de uma paternidade, você está apto, infelizmente, a receber de tudo lá fora. Eu conversei isso até um dia com a apóstola. Eu falei para ela, rapidinho, numa conversa, que um dia o Senhor me fez lembrar disso, me fez pensar isso. Quando uma pessoa não tem para onde ir, quando uma pessoa não tem alguém para cuidar, proteger, infelizmente, tudo que está para vir até ela de ataque, enfim, tudo, vem. Porque não tem proteção. Só que quando eu falo de paternidade, não se trata somente da paternidade física, mas é principalmente com o nosso Deus. Não tem como vocês receberem uma paternidade aqui na terra se vocês não têm Ele primeiro. Sabe por que ainda tem pessoas que não conseguem se dobrar? Porque não conseguem se dobrar diante dEle. Sabe por que ainda tem pessoas que não conseguem obedecer aquilo que o Pai está liberando nesse lugar? É porque ainda tem pessoas que não conseguem obedecer, às vezes, um pequeno pedido que Deus faz para eles. Eu vou dizer para vocês, o Senhor me confrontou muito nesses últimos dias. A pastora Evelyn falou, a mensagem ontem, a palavra-chave foi cala a boca, né? Cala a tua boca. Deus falou, gente, foi muito engraçado isso. Na hora que eu ouvi, eu fiquei impactado, porque comigo foi o seguinte: abaixa essa tua cabeça. Quando Deus chegou para mim e falou, abaixa essa tua cabeça, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí foi quando o Senhor falou, isso aqui tá muito duro, ó. Fez assim comigo. E eu sei muito bem o que Ele quis dizer. Quando um filho quer dar uma despertão e quer fazer o que quer, Deus ele pega e mostra quem a gente é sem Ele. Nossa, pastor, eu fiquei chocada. Eu tava ouvindo a senhora, eu falei, meu Deus do céu, com ela foi cala tua boca, comigo abaixa essa tua cabeça. Gente, eu ri demais, eu falei, meu Deus do céu. Porque enquanto uns falam demais, os outros querem, né? Mas enfim, o Senhor tá tratando com os filhos. E muitas das vezes tem gente que acha que é só com ele, só com ela, e não, é com todos. Uma palavra foi liberada nesse altar dizendo que Deus ele está requerendo muito algumas coisas dos filhos. Gente, isso está acontecendo real. Antes da palavra ser liberada, isso já estava acontecendo comigo. Eu até conversei com meu esposo, ele está aqui de prova. Um dia eu acordei, cheguei, olhei para ele, eu falei assim, Deus me pediu para me fazer isso. Deus quer isso de mim. Aí eu fiquei, meu Deus do céu. Ele, sabe o que meu esposo fez, gente? Ele olhou para mim e disse, boa sorte. Gente, mestre, né? Claro. Boa sorte. Nossa. Boa sorte. Boa sorte.
Eu olhei para ele, mas rapaz, como é que tu é? Porque o que eu falei, o que Deus me pediu de mim, foi, gente, é sacrifício demais para mim, não vou mentir não, dói na carne. E quando os pastores, os apóstolos começaram a liberar aqui, eu falei, meu Deus do céu, tá tudo conectado, olha. Só que eu não vou falar, né, que às vezes eu, enfim. E por que a palavra-chave é mova-se? Porque está na hora dos filhos começarem a se mover para aquilo que o pai tem liberado nesse tempo. Está na hora dos filhos se moverem aos pais espirituais e perguntar o que é que eu tenho que fazer para melhorar, para mudar e para levar o reino adiante junto com vocês. Está na hora dos filhos se mover a Deus e perguntar, Pai, aonde é que eu preciso mudar? O que é que ainda tem para fazer em mim? Está na hora dos filhos começar a levantar os pés e ir em direção a Deus. Porque ainda tem muitos esperando Deus vir até ele, vir até ela para fazer alguma coisa. E não adianta, como a pastora falou ontem, pode chorar, pode gritar. Se você não se mover a Deus, nada vai acontecer. Porque se eu não tivesse me movido até o Senhor, eu não estaria aqui hoje. Se eu fosse esperar por pai e mãe espiritual lá do passado que cuidaram de mim, gente, eu não estaria aqui não, olha. Sabe o que a gente tem que fazer? Aprender a amadurecer, ter um coração ensinável e começar a se mover. Deus, Ele deu 2 pés para a gente, deu 2 mãos, deu 2 olhos para que a gente possa caminhar, para que a gente possa fazer as coisas. Vamos parar de ficar se escorando no outro, esperar que as pessoas façam fazer. Está aqui eu e meu esposo de prova. Tem gente que às vezes acha que a gente é assim, a gente faz essas coisas de agora, mas não, a gente sempre foi desse jeito. Em outros lugares aonde nós servimos já também, aonde nós cuidamos, aonde a gente aprendeu nossas coisas, enfim. Gente, eu não esperava ninguém falar nada pra mim. Eu ia lá, eu mesma fazia. Mas era uma briga, gente, às vezes até para lavar banheiro. O que acontece? Tem filho, às vezes que se escora no irmão, é que nem dentro de casa mesmo. Quando a mãe e o pai pedem para lavar a louça, encher litro, aí tem um irmãozinho lá, vai tu. E tem gente que até paga para fazer isso. Entendeu? E aqui dentro não é assim. Na casa do Senhor não é assim. No corpo de Cristo não é assim. Não tem esse negócio de a gente ficar esperando pelo irmão, não. O corpo de Cristo tem as mãos, tem os pés, tem os olhos e cada um tem uma função. Mova-se a fazer aquilo que o Pai já entregou. Valorizem aquilo que o Pai tem derramado. Guardem, protejam aquilo que o Senhor tem entregue a vocês. Protejam aquilo que o Senhor deu a nós. Um pai, uma mãe. E principalmente protejam a presença de Deus. Eu costumo muito falar isso para os jovens. Tá aí a Marcele de prova, né? Eu olho para ela às vezes, Marcele, proteja a presença de Deus. Às vezes não é fácil não. Proteja a presença de Deus que está dentro de você. E eu digo hoje para vocês, protejam essa presença. E a outra palavra profética que o Senhor liberou, essa daqui mexeu muito comigo. Durante os 9 dias de primícia, o apóstolo ele ressaltou várias coisas, né? E frisou muito no apostólico e no profético. Mas teve algo, parece que meus olhos começaram a brilhar para as escritas, né? Das coisas que eu tinha escrevido. Aí depois eu tive que voltar a ouvir também o apóstolo falando ali. Meu Deus, que maravilha. E é como se os meus olhos tivessem brilhado. Porque dentre o apostólico e o profético que o apóstolo falou, liberou nessas noites, a segunda profecia da noite que o Senhor me pediu para trazer é essa. Este é o ano de muitas oportunidades para o ministério evangelístico sobrenatural.
Eu não sei se vocês perceberam, mas o ministério evangelístico apareceu muito durante esses 9 dias de primícia. E quando eu ouvi isso, eu fiquei impactada. Porque durante todos esses dias, eu e meu esposo se movemos muito no evangelístico. Aí foi por isso que o Senhor me perguntou, né? E aí, o que foi que aconteceu com você nesses dias? Eu falei... E algo que o Senhor me falou sobre essa profecia é: filha, te prepara, porque você ainda vai ver muitos evangelistas sobrenaturais sendo levantados. E vai ter muitos filhos se movendo sobrenaturalmente no evangelismo. E quando eu comecei a meditar nessa profecia, o Senhor me lembrou de Filipe. Abrem as suas Bíblias primeiro em Isaías capítulo 6, versículo 8, rapidamente. Porque algo que está sendo liberado também nesses 21 dias proféticos é isso daqui, ó. Em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora abre em Atos capítulo 6, primeiro. Atos capítulo 6, versículo... Vou ter que abrir aqui rapidinho. Tá tudo marcado aqui. Versículo 2. Vamos conhecer a história de Felipe rapidamente. Então os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, como é que é o nome? Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Agora vamos para Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo... A partir do versículo 4. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Assim que o povo ouviu a Filipe e viu os sinais e as maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava. Porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. E por este motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade. Agora vamos para o versículo... Continua no versículo 9 mesmo. Havia um homem chamado Simão que há algum tempo vinha praticando feitiçaria na cidade. E isso impressionava toda a população de Samaria. Ele se dizia poderoso e notável.
E todas as pessoas, das mais simples e as mais ricas, davam-lhe grande crédito e exclamavam: este homem exerce um poder divino, chamando o grande poder. Tá certo, né? Chamado o grande poder, tá certo. E muitos o seguiam, pois vinham sendo iludidos por ele há bastante tempo por meio de suas artes mágicas. Vou resumir aqui rapidamente. Aqui, Felipe, ele chega nesse lugar. E no meio desses sinais, prodígios e maravilhas que ele começou a fazer, uma multidão de pessoas começou a se converter por conta daquilo que estava acontecendo através da vida de Felipe. Só que o mais surpreendente, pula para o versículo 12. Contudo, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e no nome de Jesus, creram nele e foram batizados tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão, da mesma forma, creu e foi batizado e acompanhava com curiosidade a Felipe por toda parte, contemplando perplexo os grandes sinais e maravilhas que eram realizados. Um evangelista sobrenatural não é aquele que vai entregar panfletos num sinal e vai dizer Jesus te ama. O evangelista sobrenatural que Deus vai levantar nesse tempo daqui em diante vai ser aqueles que vão viver isso aqui que Felipe viveu. Vai levar as boas novas e por causa de uma palavra, pessoas serão curadas, libertas, curadas, transformadas. Só que aí foi por isso que o Senhor me lembrou de Felipe. Porque Felipe, ele foi um evangelista sobrenatural, ao ponto de ele ser arrebatado de um lugar para o outro. O apóstolo uma vez fez uma pergunta assim: vocês estão prontos para ver pessoas flutuarem aqui? Disse que, gente, eu não sei se assusta vocês, mas eu já estou esperando por isso já. Vamos ao versículo 26 do mesmo capítulo ainda. Lembrando que Felipe, ele estava ali fazendo a obra do Senhor, estava levando o evangelho às pessoas, estava acontecendo tudo isso que nós acabamos de ler, mas aí Deus chega para Felipe e faz isso daqui com ele. Então o anjo do Senhor falou a Felipe e lhe ordenou: apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Ao que ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco, etíope alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, tá certo? Rainha dos etíopes. Meu Deus, é cada nome doido, né, gente? Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, retornando para casa, sentado em sua carruagem, ia lendo um livro do profeta Isaías. Antes de nós entrarmos nesse capítulo, nós entramos em Isaías, né? Nós já vamos chegar aí. Foi um mistério que Deus fez comigo também. Vai lá, pode continuar. E aconteceu que o Espírito disse a Felipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: compreendes o que está lendo? Ao que ele replicou: como poderei compreender, a não ser que alguém me explique? E pediu a Felipe que subisse e se sentasse ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como uma ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que sua vida na terra foi tirada? Então o eunuco indagou a Filipe: por favor, peço-te que me esclareça sobre quem o profeta está falando.
de si mesmo ou fala de algum outro? E Felipe, tomando a palavra, iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o Evangelho, Jesus. Pode continuar. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E foi quando o eunuco observou: eis aqui a água, que me impede de ser batizado? Ao que Felipe orientou-lhe: tu podes, se crê de todo o teu coração. Em seguida declarou-lhe o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para que parassem a carruagem. Meu Deus. Então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor de repente arrebatou a Felipe. O eunuco não viu mais, contudo, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Entretanto, Felipe apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. E dentro dessa passagem o Senhor começou a me lembrar sobre mais uma profecia e palavras-chave que foram liberadas nessas noites. Aonde foi dito que nós somos carros do Brasil. Essa palavra é uma palavra muito profética, realmente. Porque quem caminha numa velocidade não para, a não ser se for necessário. Sabe o que Deus ele me falou quando eu estava lendo essa passagem? Deus disse assim: filha, Felipe ele estava caminhando numa velocidade muito grande. Não era à toa que ele estava vivendo tudo o que ele viveu. Mas quando eu falei com ele, mesmo ele estando ligeiro na vida dele, ele ainda assim conseguiu reconhecer a minha voz. Tem pessoas que acham que quando a palavra é liberada aqui, nós estamos vivendo uma velocidade. O ano de 2025 é um ano da velocidade. É um ano onde muitas coisas vão acontecer. Tem pessoas que falam assim: meu Deus, não estou conseguindo acompanhar. Meu Deus, eu não estou conseguindo entender. Por quê? Primeiro porque não está ligado, né? Vamos ser sinceros. Não está ligado com o Senhor, não está ligado com a família. E principalmente verdade. E principalmente não entrou naquilo que nós recebemos no início dessa ministração, na paternidade do Espírito Santo. Porque aqueles que estão dentro do coração do Pai, por mais que vivam uma coisa atrás da outra, porque é o que está acontecendo com a nossa família, porque é o que está acontecendo com muitos, porque é o que está acontecendo na terra, na humanidade. Com grande velocidade as coisas já estão sendo abaladas. Com grande velocidade a palavra do Senhor já está se cumprindo. Tem pessoas que estão achando que as palavras começaram a se cumprir agora, e não, elas já estão se cumprindo. Aí eu pergunto: o que eu e você estamos fazendo para se mover em direção àquilo que o Pai tem pedido para a gente fazer? Que é o quê? Levar a presença de Deus para mais de 211 nações. Os evangelistas que irão se levantar nesse lugar e nessa terra, eles se moverão de uma forma sobrenatural, que vocês vão chegar a ouvir coisas que vocês ainda não ouviram. Tem evangelistas que são levantados, tem pessoas que na verdade têm pensamentos errados e ensinamentos distorcidos do que realmente é um evangelista. Um evangelista é aquele que, além de ganhar, ele prepara outros para poder enviar. São esses tipos de evangelista que o Senhor vai levantar. É aqueles que carregam autoridade para ganhar territórios. Tem gente que acha que é somente pastor, profeta, é um mestre. Não, são
todos. E eu vou dizer mais uma vez, por mais que muitos já tenham falado aqui, tem gente que acha que precisa ser reconhecido para poder fazer alguma coisa. Tem gente que acha que precisa um óleo ser derramado para poder se mover. Não, a palavra já foi liberada. Se move em direção a ela. Se move em fazer com que a palavra do Senhor se cumpra. Nessa semana, aconteceu algo muito doido comigo. Eu cheguei pro meu esposo, eu falei assim, olha, eu vou fazer isso, isso, isso aqui. Se der certo, aí tu já sabe. Eu tive que me mover a fazer algumas coisas que eu poderia levar um tapa na minha cara, uma forma de se expressar. Eu poderia receber rejeição, eu poderia receber mais um não na minha cara, mas eu falei pro meu esposo e falei primeiro para Deus. Eu disse, Pai, se for para ser, o Senhor vai fazer. E se não for, o Senhor vai apartar. O que foi que aconteceu? Nessa semana eu me movi evangelisticamente. Que é uma coisa às vezes rara acontecer agora, hoje em dia, né? E eu fiquei surpreendida, porque eu fiz uma coisa só. Saí do lugar de conforto, me movi aquilo que o Senhor tinha falado. E o resto Ele fez. Gente, no mesmo dia, o Senhor já tinha começado a fazer algo. E a única coisa que eu precisei fazer era sair do meu lugar. Para que outros possam ser alcançados, vocês vão ter que sim deixar a zona de conforto de vocês. Tem pessoas que acham que amar, ensinar, instruir e revelar o reino de Deus está somente nas costas dos apóstolos, profeta, evangelista, pastores, mestres. Não, está nas suas costas também. É sua responsabilidade levar a palavra do Senhor. E uma vez eu falei isso e vou voltar a repetir. O seu campo missionário é aonde você está. Aonde tem pessoas, é onde você pode liberar algo do Senhor. E algo que foi dito aqui é que esse ano é um ano de oportunidades. E Deus está dando grandes oportunidades para que grandes evangelistas, por mais que não tenha chamado evangelístico, mas pode se mover nesse ministério, pode se mover apostolicamente, pode se mover profeticamente. Deus vai dar oportunidades para que vocês vivam o sobrenatural de Deus, porque só vive o sobrenatural de Deus quem se move. Não podemos perder as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Nossos olhos e os nossos ouvidos precisam estar atentos ao Pai, pois é através de nós que Deus quer realizar coisas grandes e sobrenaturais. Só vive o sobrenatural aquele que se move, aquele que é ousado em deixar suas vontades para realizar as do Pai. Sabe por quê? Porque Deus, Ele sempre vai ter uma reação quando você tiver uma ação. Ele vai reagir diante da tua ação. Se você se movimentar, Ele também vai se mover. Se você tomar uma atitude, Ele também vai tomar. Por quê? Porque a responsabilidade não é só de um lado. A responsabilidade não é para uma pessoa só, é para todos. Este é o ano em que veremos o evangelismo profético. Foi mais uma palavra que foi liberada. E além dessa, também teve outra. Este é o ano em que haverá grande revolta de ministros evangelistas. Algo que foi liberado nesse altar sobre essa profecia é que Deus vai levantar uma nova geração de evangelistas que serão inconformados. Vocês estão prontos para verem os próximos filhos se moverem sobrenaturalmente? E eu vou dizer mais: se a gente não correr e se mover para aquilo que o Pai tem pedido a nós,
tanto em família quanto individual, outros que voltarão para a presença do Pai, eles vão passar de nós e vão viver coisas muito maiores. Aí eu termino dizendo: não venha colocar culpa em ninguém, porque a culpa é somente de você por não ter se movido aquilo que o Pai tinha liberado. Não venha colocar responsabilidade nos outros, quando na verdade era para você ter tomado ela e ter feito. Se preparem, porque essas palavras vão se cumprir, sim. Tem pessoas que pensaram, sentiram e chegaram até liberar e se questionaram. Palavras foram liberadas e até agora não aconteceu. Por quê? O que foi que aconteceu? É simples, olha ao teu redor, olha para a tua vida e veja o que tu fez durante todo esse tempo para que tudo isso que o Pai liberou se cumprisse. Porque tem pessoas que acham que a palavra foi liberada, pum, vai acontecer. Não, a palavra, o mundo espiritual, ele se move por som. Quando você libera, pum, agora tem que pegar e trazer para a terra. E isso não depende só de uma pessoa. O mundo espiritual, ele é algo muito sensível. Qualquer som que você libera, qualquer frequência que é liberada, tudo eles captam. Palavras foram liberadas nesse altar aqui. Tem orações que estão sendo liberadas nesse lugar. Tem pessoas que estão liberando profecias nesse lugar. Tem coisas sendo derramadas aqui, tá? Mas a igreja precisa se mover para que elas se cumpram. Pelo amor de Deus, por favor, parem de achar que só é com alguns. Deus, ele quer fazer com todos. É com todos. Desde o menor até o maior. Desde o mais novo até o ancião da casa. Sabe por quê? Porque Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. O que eu vivo hoje, o que eu contemplo hoje na minha vida, foram profecias que foram liberadas lá atrás, desde os meus 11 anos de idade. Eu comecei a receber profecias sobre a minha vida com 11 anos de idade. O que eu recebi lá com 11 anos, eu estou vivendo hoje. Olha o tanto de tempo que eu tive que esperar para se cumprir. O que eu fiz? Eu me movi. Eu sabia o que Deus tinha falado, eu sabia que Ele ia fazer. Agora pronto, vamos correr em direção a ela. É isso que nós temos que fazer. Sabe para onde nós vamos? Para mais de 211 nações. Sabemos o que nós queremos construir aqui. Sabemos o que o Pai quer realizar na vida das pessoas. Então vamos começar a se mover em direção a elas. Porque sentado numa cadeira você não faz nada. Teve uma outra coisa, o Senhor está me lembrando muita coisa agora. Foi liberado nesse altar onde uma profecia foi dita que o Senhor ele vai tirar as pessoas que estavam escondidas. Eu não sei se é a palavra certa que eu vou dizer agora, é detrás das malhadas, é isso? Que o Senhor irá tirar essas pessoas que estão escondidas. Chegou o tempo. Chegou. Todos vocês que estão aqui, aqueles que estão por trás dessa tela e aqueles que irão ouvir, saibam que Deus quer se mover através de você. Mas tudo isso só vai acontecer se você aprender a se sujeitar a Ele, a baixar mais a tua cabeça, a ter um coração mais ensinável, a obedecer aquilo que está sendo liberado. A partir do momento em que você aprender a amar a família que o Pai entregou, a partir do momento em que você aprender a amar aquilo que o Pai tem falado, a partir do momento em que você aprender a receber e botar em prática aquilo que o Senhor tem dito através da sua palavra, você vai ver que grandes coisas o Senhor irá fazer. Não esperem mais por ninguém. Se vocês querem viver o que o Pai tem para a vida de vocês, então se movam.
Porque o pai e a mãe espiritual vão fazer a parte deles. Façam a de vocês. Eu falo assim, mas eu pego para mim também. Porque eu sei que se eu deixar de fazer, se eu não quiser, se eu deixar, ainda assim o reino de Deus vai continuar. Tem pessoas que acham que se eu sair, se eu desistir, o negócio não vai para frente. Não acho isso não. O reino de Deus está em alta velocidade. Não vai parar. E todas as profecias que estão sendo liberadas irão se cumprir. O Pai quer se mover através da tua boca, através das tuas mãos, através dos teus pés. Se sujeitem ao Senhor e Ele vai falar por vocês e através de vocês. É isso que o Senhor falou comigo. Espero que tenha, conseguido aqui liberar de maneira que todos pudessem entender. Gostaria que ficassem de pé rapidinho. Fechem os olhos, vou fazer uma oração rapidamente. Assim como Felipe viveu o sobrenatural, nós queremos viver também, Pai. Aquilo que Adão recebeu lá na criação, desde o princípio, nós queremos receber também. Eu sei que o Senhor já entregou, mas nós queremos mais. Pai, te revela a nós, meu Deus, de uma forma sobrenatural. Coloca em nós, meu Pai, um coração ensinável. Coloca em nós, meu Pai, o teu coração. Senhor, que tudo aquilo, meu Pai, que não está de acordo com a tua vontade, tu tens liberdade, Senhor, para fazer o que tem que ser feito. Porque aqui, meu Pai, tem filhos, meu Deus, sim, que querem viver, meu Pai, aquilo que o Senhor tem. Pessoas obedientes, meu Pai, prontos para fazer a tua vontade. Seja aqui nesse lugar ou seja em outro lugar. Podemos estar em alta velocidade, mas se o Senhor nos pedir para parar, nós pararemos. Se o Senhor nos pedir para parar, nós pararemos, para ouvir a tua voz. Pai, o Senhor irá, meu Deus, se mover de uma forma sobrenatural. Nos prepara, Senhor. Nos prepara para receber tudo isso. Meu Deus, aqueles que chegarão, meu Pai, voltarão para a tua casa. Que eles, meu Pai, possam ser impactados, meu Pai, com o teu sobrenatural. Meu Pai, que quando aqueles que voltarem, meu Pai, para a tua presença, eles venham encontrar, meu Pai, o teu amor. Venham encontrar a mãe e o pai, Senhor, separados para eles. Oh, xaradalabás, surimide canturia dalabás. Ridemanturi da cataralabás, surimiandore de canturia dalabás. Em nome de Jesus, tudo aquilo que foi levantado para paralisar esse lugar, palavras que foram lançadas contra esse lugar, sejam agora destruídos no nome de Jesus. Os filhos irão avançar, sim. Essa família irá crescer, sim. Ai, Jesus. Se levantará homens e mulheres prontos, meu Pai, para te obedecer. Aquilo que foi lançado para os pais espirituais dessa casa, sejam agora destruídos no nome de Jesus. Todos os corações que estavam lançando contra eles,
sejam agora quebrados no nome de Jesus. Os corações duros que estavam nesse lugar e fora deles, sejam agora convertidos em carnes no nome de Jesus. Aqueles que ainda, meu Deus, são para ser recolhidos daqui, faça aquilo, meu Pai, que tem que ser feito. Está na hora de os filhos começarem a se mover ao Senhor. O Pai está dizendo o seguinte: está na hora de os filhos começarem a crescer. Está na hora dos filhos começarem a amadurecer. Parem de esperar pelos outros. Se movem em direção a Ele. Se movem em direção ao Pai. Está na hora de voltar para o lugar secreto. Está na hora de voltar para a intimidade. Está na hora de voltar para o lugar de onde tu nunca deveria ter saído. Está na hora de você se mover para fazer aquilo que o Pai deseja. Suba pra cá e mostrarei o que deve acontecer. Suba pra cá e mostrarei a você. Suba pra cá e mostrarei o que deve acontecer. Assim diz o Senhor, o tempo da perseguição vai aumentar. Se preparem, pais espirituais dessa casa, porque ainda vai ter muitos que na verdade já estão. O corpo está nesse lugar, mas o coração não está aqui. Deus vai retirar. Deus vai retirar. O tempo da perseguição vai chegar. Tem pessoas que já estão girando contra esse lugar, contra essa atmosfera. Os filhos dessa casa, se preparem, porque vai ter muitas pessoas que vão levantar calúnias contra vocês. Se preparem por conta da palavra que está sendo liberada durante esses dias. Pessoas vão começar a falar mal, vão começar a criticar, vão falar que é loucura, vão dizer que nós não somos de Deus. Olha só. Querem ver o sobrenatural do Senhor? Se preparem. Porque antes que vocês vejam isso, Ele vai recolher tudo aquilo que estava atrapalhando, tudo aquilo que estava impedindo. Que comece em nós, Senhor, que comece em nós, que comece dentro de nós, meu Deus, que comece dentro de nós, que comece em mim, meu Pai, que comece em mim. Suba pra cá, oh, xaradalabá, mostrarei. O que é derramado nesse lugar não é somente para o presbitério, alguém pensou. Não é não. É para a casa toda. É para a família toda. Recebe se você quiser. Se você quiser, você pode acessar. Não é só para uma pessoa. É isso que tem soado muito no coração das pessoas. Que é só para uns, não é só para um. O que Deus está derramando é para todos. Suba pra cá e mostrarei a você. Suba pra cá e mostrarei o que deve acontecer. Suba pra cá e mostrarei a você. Suba pra cá e mostrarei o que deve acontecer.
Todos os povos e nações terão. A unção evangelística vai ser derramada sobre muitos aqui. Se preparem, porque o Senhor vai começar a levantar os pés de alguns. E vocês vão começar a se questionar: por que eu estou nesse lugar? Por que Deus me trouxe aqui? Ei, vai se mover de uma forma sobrenatural. O Senhor vai te fazer sair de um lugar para o outro. Sim, vai ser por causa de uma pessoa, mas o reino de Deus vai ser manifesto. O reino de Deus vai ser levado. O reino de Deus vai ser entregue àqueles que verdadeiramente querem. Suba pra cá e mostrarei a você. Suba pra cá e mostrarei o que deve acontecer. Suba pra cá e mostrarei a você. Suba pra cá e mostrarei o que deve acontecer. Todos os povos e nações terão sonhos e canções. O teu sangue sobre mim, sua presença está aqui. Todos os povos e nações terão sonhos e canções. Teu sangue sobre mim, sua presença está. Tem obra de macumba sendo quebrada aqui. Livre o céu e vi. Tem feitiçarias sendo quebradas em nome de Jesus. Tem palavras contrárias sendo destruídas no nome de Jesus. Todas as obras que foram feitas para a vida dessas pessoas sejam agora destruídos no nome de Jesus. Aonde foi feita uma obra de macumbaria, de feitiçaria, sejam agora quebradas no nome de Jesus. Aonde tem uma palavra contrária que foi liberada, sejam agora desfeitas no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Filhos, rompam. Está na hora de romper. Rompam com isso, rompam. Está na hora de correr. Está na hora de sair desse lugar. Saiam desse lugar de vitimismo. Saiam desse lugar onde vocês estão se prendendo. Em nome de Jesus, cativeiros sejam agora destruídos. Em nome de Jesus, muralhas que estavam sendo levantadas para impedir de você chegar ao Senhor, sejam agora quebradas no nome de Jesus. Suba pra cá e mostrarei. Paizinho, derrama. Derrama, Pai, o que o Senhor reservou, meu Deus, para cada um deles. Derrama, Pai. Derrama, Senhor, essa unção, meu Pai, evangelística, sobrenatural. Charadalabás, surimiandoredecan, choradalabás. Se preparem, porque a linguagem de vocês irão mudar. O Senhor vai mudar a linguagem de vocês só por conta de outros. Se preparem, porque as suas vestes vai mudar. Se prepara, os seus passos irão mudar. Se mova, se mova, se mova, e vocês verão o sobrenatural do Senhor. Teu sangue sobre mim. Obrigada, Espírito Santo. Suba pra cá e mostrarei a você. Obrigada, Espírito Santo. Suba pra cá e mostrarei o que deve acontecer. Suba pra cá. Pai, tudo aquilo, meu Deus, que ainda tem para ser derramado, derrama.
Senhor, tudo aquilo que é para ser levantado, levanta. E aqueles que é para ser arrancado, arranca. Que a tua palavra, Senhor, somente a tua palavra venha se cumprir em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui e por aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Glória a Deus. Suba pra cá e mostrarei. Misture suas palmas com glória a Deus e aleluia!